E aí, pessoal? Boa noite. Então, boa noite. 21 de outubro de 2018, domingo, há uma semana do segundo turno das eleições. Eu estou aqui com o meu amigo Felipe Demier, que é historiador, professor da UERJ, da Faculdade de Serviço Social, é colunista do Esquerda Online, e ele tem feito uma importante contribuição nas análises de conjuntura, né, sobre a crise brasileira. Tem escrito muita coisa sobre isso ao longo dos últimos anos, escreveu e coorganizou um livro chamado A Onda Conservadora, junto com Regiane Roevela, que é outra pesquisadora da classe dominante no Brasil. E escreveu o livro Depois do Golpe. It's 20 hours. Tem desenvolvido uma tese sobre o regime político brasileiro, principalmente os regimes políticos no período do neoliberalismo, né? Que ele tem chamado de democracia blindada, né? Fazendo um diálogo importante com a literatura aí, que tem destacado o caráter contra-reformista e reacionário do neoliberalismo, né? Em certo sentido, também dialogando com essa literatura que tem apontado para o fato de que a implantação do ajuste neoliberal tem liquidado, sequestrado sistemas democráticos, regimes democráticos liberais, né? Então, o Felipe tem muita coisa a dizer sobre isso e a gente hoje vai conversar com ele agora. Ele vai fazer uma exposição agora sobre os desafios. Lembrando que hoje a gente viu, mais uma vez, né, ao longo desse processo eleitoral, o comportamento patético da justiça, do judiciário, no caso, coletiva de imprensa do TSE. A gente está vendo o judiciário fazendo total vista grossa para uma série de ilegalidades que marcam a campanha do candidato Jair Bolsonaro e que está à frente das pesquisas, com toda a chance de ganhar a eleição. E a gente está aqui também, obviamente, para fazer uma análise, para contribuir, para combater, né, esse candidato. E sem mais delongas, eu vou passar agora a palavra para o Felipe Demier. Boa noite. Um prazer estar aqui com o meu companheiro de longa data e amigo Demian, né? Talvez a coisa mais interessante aqui de início seja: há uma chance remota, mas há uma chance desse vídeo esclarecer para muita gente que existem duas pessoas, não são a mesma, né? O Demian e o Demier. Esse é o Demian. Eu sou o Felipe Demier e certamente quem confundia vai continuar confundindo, eu acho, porque ainda grava um vídeo junto, né? Agora com o vídeo não vai. Enfim, eu acho que talvez a coisa mais importante em termos de uma análise de conjuntura nesses dias acelerados, né, intensos, onde parece acontecer mais coisa do que em alguns anos na história política brasileira, seja o fato de que essas eleições, o segundo turno dessas eleições, sobretudo, que vão se realizar daqui a uma semana, exatamente, são eleições do golpe. São um momento importante do golpe que foi assestado, que foi operado em 2016, que depois o PT, a Dilma Rousseff, do poder. Portanto, tentar qualquer tipo de interpretação das eleições atuais, sem considerar o golpe, né, e as mudanças qualitativas que ele impôs na dinâmica do processo político, do próprio regime democrático liberal brasileiro, é algo que não ajudaria muito, né? Não são eleições normais, entre aspas, né? Isso porque... Entre aspas. Isso é de aspas. Não são normais na medida em que, sim, as eleições normais são também eleições controladas pelo grande capital. A gente sabe da força do poder econômico, de todas as restrições da legislação eleitoral, onde é muito difícil, né? Essa é uma das características da democracia blindada. É muito difícil qualquer candidatura que não tenha acordo com os pressupostos centrais do neoliberalismo, né, conseguir alguma chance de penetração
expressiva nas instâncias decisórias do Estado, seja no parlamento ou no executivo, para não falar, claro, do judiciário, que é o mais blindado de todos, mais fechado às pressões populares, às representações do povo, né? Esse ato, esse fosso cada vez maior entre a presidência e o povo, e o Temer é a maior expressão disso, né? Entre a praça e o parlamento, né? É uma característica da democracia blindada e que se acirrou ainda mais depois do golpe. O golpe ele vai ser ainda objeto de muita investigação, de muito estudo, de muito debate por parte dos historiadores, dos cientistas políticos, enfim. Mas da parte daqueles que militam, né, não podem esperar que todas as consequências dele aconteçam para poder se debruçar sobre as fontes e realizar uma pesquisa histórica, né? É importante tentar entender um pouco do sentido dele. E dos caminhos, né, um dos veios possíveis para tentar observar, entender melhor o golpe de 2016, sem o qual a gente não consegue entender as eleições de 2018, né, é o fato de que, possivelmente, ele se deveu ao fato de que a maior parte da burguesia brasileira, ou o conjunto da burguesia brasileira, o conjunto das suas frações, percebeu que o Partido dos Trabalhadores não era mais capaz de aplicar as contra-reformas, o ajuste fiscal, a retirada de direitos, né, no grau, no nível, na velocidade, na intensidade que o capital exigia no momento de crise, né? Ou seja, no momento de crise, aquele projeto de conciliação social, de concertação social, né, de colaboração social que o PT impôs desde a sua chegada ao poder e dessa forma foi, talvez, um gestor melhor de um capitalismo periférico dependente do que os próprios partidos orgânicos da burguesia brasileira, né, os partidos tradicionais, mas num momento de crise, a burguesia brasileira, diferentemente das burguesias europeias, né, e essa diferença não é qualquer coisa, tem a ver com o caráter dependente dela, com o caráter periférico, visceralmente contra-revolucionário desde a sua origem, né, antipopular. A burguesia limou, né, os seus representantes bastardos, né, os seus representantes não legítimos, a sua ala esquerda, digamos assim, a sua representação de esquerda, né, a partir do momento em que considerou que o PT não teria, né, seja pelos seus vínculos com o movimento da classe trabalhadora, os setores mais organizados da classe trabalhadora, mas também pelo seu peso de massas eleitoral, não teria condições de fazer ataques com a profundidade, com a velocidade, com a intensidade que o capital queria. E também em junho de 2013, né, que sem dúvida é um dos marcos para entender essa conjuntura, que foi um processo muito contraditório, que ainda vai gerar muito debate, mas 2013 deixou também claro que o Partido dos Trabalhadores, se ainda detém uma direção política sobre os setores mais organizados da classe trabalhadora, mais sindicalizados, pouco tem em termos de influência política, para não falar de uma hegemonia, né, sobre os setores mais precários, portanto, mais jovens, mais femininos, mais negros da classe trabalhadora, que em junho de 2013 tiveram no PT, inclusive, um dos alvos, assim como o restante dos partidos do regime político, né? Ora, a derrubada do PT, portanto, tendo por finalidade, né, a execução acelerada da retirada de direitos, de contra-reformas, tem que ser continuada, né? O projeto político, o plano econômico, né, aquilo que moveu as classes dominantes em direção ao golpe em 2016 não pode parar, né? Não faria sentido parar. Eu acho que muita gente, né, o Demian e quase todo mundo, eu acho que está agora nos assistindo, sempre deve ter se perguntado, bom, a burguesia não faria tudo isso para 2 anos depois deixar o PT ganhar as eleições e deixar o Lula vencer, né? Pode-se dizer que o grande objetivo era que essa retirada de direitos, essa execução intensa e acelerada de contra-reformas, essa austeridade fiscal sem precedente na história do país, teria que ser continuada, e esse era o grande plano do capital, agora com o aval das urnas, né? É como se aquele golpe sujo fosse agora lavado pelo sufrágio universal, né? E, portanto, aquilo que antes foi feito sem, né, o crivo popular, sem o apoio, sem o lastro social, seria agora feito com o aval das urnas, portanto, se passaria uma borracha
no golpe. Ora, no meio do caminho tinha uma pedra, né? No meio do caminho tinha uma eleição. Portanto, a eleição, que sempre foi, né, um momento tranquilo de reprodução do sistema político por parte da classe dominante brasileira, né, à medida em que, retomando aí a ideia da democracia blindada, ela dificilmente permitia que alguma opção antissistêmica, mas mesmo meramente reformista, né, baseada em direitos sociais, em reformas, pudesse vencer os pleitos ou pudesse eleger grandes bancadas, né, nesse momento a eleição se tornou um problema, porque o Partido dos Trabalhadores, mesmo depois do golpe, tinha o seu candidato, né, o Lula, como aquele que era visto pelas pesquisas de opinião mais popular, como o mais popular, aquele que tinha o maior número de intenção de votos. Né? A gente pode dizer que aí se dá o segundo momento do golpe, quando o Lula é preso, então se tira do jogo eleitoral. As eleições são para que agora seja o terceiro momento do golpe? Sim, eu acho que há uma sucessão de golpes, né, dentro de uma dinâmica maior do golpe, né, uma sucessão de momentos, né? Se a gente perceber, né, para retirar os direitos sociais, né, para atacar os direitos sociais, e aí o governo Temer vai evidenciar isso, né, com a PEC do corte dos gastos, talvez a mais dramática, contra o projeto do golpe, né? Trabalhista, né? O projeto do golpe, ele acabou necessitando não só de uma supressão, um ataque aos direitos sociais, mas também a uma série de ataques, também promoveu uma série de ataques ao conjunto dos direitos, inclusive chamados direitos civis, direitos políticos, democráticos. Né? A gente sabe que as manifestações contra o Temer no ano passado, no primeiro semestre do ano passado, foram na prática proibidas. Né? Não só pelo decreto da garantia da lei e da ordem, né? naquela manifestação em Brasília, mas sobretudo pela repressão violenta. Né? Alguns atos como o do Rio de Janeiro, por exemplo, nem começou. Né? Nem começaram. Né? As balas de borracha, as bombas de gás fizeram o serviço de proibir, né, aquilo que os Bonapartes de toga, né, não precisaram fazer naquele momento. Né? Então, você tem a ofensiva do Ministério Público contra uma série de ativistas sociais, mas também de professores, de sindicatos. Né? Você tem a execução da Marielle como um momento importante disso, uma execução que, sem dúvida, tem em agente do Estado, o seu sujeito, ou pelo menos tem a anuência do aparelho estatal, né, a aquiescência do aparelho estatal, a concordância, no mínimo. Né? As próprias investigações passam por aí. E você tem, portanto, uma restrição cada vez maior, né, da liberdade de opinião, da liberdade de manifestação, da liberdade de organização. Né? Então, o próprio regime, né, democrático, liberal blindado, né, que tem que se basear de alguma forma na ideia do cidadão portador de direitos, né? Esse cidadão vai perdendo direitos sociais, né? E vai até perdendo a extensão da sua cidadania na lei. Né? Se antes aqueles direitos muitas vezes mal saíam da lei, no caso dos direitos sociais, mal saíam do papel, agora parece que nem no papel estão. Né? Esse é o projeto. Né? Então, se caminhava cada vez mais, se caminha cada vez mais, esse pelo menos era o projeto, para uma espécie de um Estado liberal sem direitos. Né? Esse era a dinâmica. Né? Por outro lado, ao transformar a vida da população aceleradamente em uma vida cada vez mais degradada, né, marcada pela perda do poder de consumo, pela retirada dos direitos, pela violência social, pelo aumento do desemprego, né, a esfera política, o próprio regime, as instituições, o parlamento, o executivo, passam a ser vistos, né, por uma massa como apenas uma esfera de pessoas que não tem mais nenhum laço, não tem mais nenhum lastro com as reivindicações populares, são os políticos os responsáveis pela piora da sua vida. E, claro, e a ideologia da anticorrupção, que foi uma ideologia utilizada pelo golpe bastante, pelos meios de comunicação e pelos ideólogos do regime em geral, contribuíram muito para isso. Né? Boa parte dos representantes do sistema político, do regime político, não são vistos pelas pessoas como aqueles que, além de roubarem, principalmente retiraram direitos. E retiraram direitos, né, e adotam uma política econômica antipopular porque representam os grandes capitalistas do país, né, representam a burguesia brasileira. Não, eles são vistos pela ideologia de corrupção apenas como políticos que roubam para eles mesmos. Né? Corta-se o vínculo entre a classe social que elege, financia, patrocina e coloca lá aqueles representantes políticos. Né? Então, é tipo o caso do Eduardo Cunha,
que recebeu o financiamento do Bradesco Seguros lá em 2014, e ele mesmo vai lá e elege uma bancada que é o que permite que ele se torne presidente da Câmara em 2015, ou seja, uma bancada do Cunha, Claro. de vários partidos. Mas, ou seja, aí todo mundo, agora, depois que o Cunha foi funcional, a própria derrubada da Dilma, o cara é preso, né? E a Bradesco Seguros... Sim. Parece como que, ou seja, o corrupto é o Cunha, é mesmo. Mas a Bradesco Seguros claro, é o quê? o discurso anticorrupção... Interessado na reforma da Previdência, por exemplo, os planos de saúde, o discurso anticorrupção, ele associa a existência da corrupção à presença do Estado e, portanto, à presença dos políticos, né? E aí os meios de comunicação jogaram um papel muito deletério nisso, né? Na ideia de associar a política como uma atividade envelhecida, uma atividade suja, um espaço apenas do autofavorecimento pessoal. Isso porque, claro, não podiam dizer que esses homens corruptos eram homens representantes do capital, da grande burguesia brasileira, né? Então, isso, o regime, né, a dinâmica de um regime que foi retirando direitos e piorando a vida da população depois do golpe, ele tem uma espécie digamos, de dois grandes campos, duas grandes consequências que vão se ligando, né, mutuamente se determinando. Por um lado, o regime foi cada vez mais exacerbando os seus traços autoritários, repressivos, bonapartistas. Cada vez mais o poder judiciário foi se constituindo numa espécie de Bonaparte de toga, né, que foi deliberando a dinâmica do processo político, garantindo a retirada de direitos e garantindo os ataques também aos direitos civis, políticos, democráticos, né, a começar pela cassação do próprio sufrágio universal. A gente vai votar daqui a uma semana, mas lembrando que o nosso último sufrágio universal do segundo turno de 2014 não valeu, né? Então, essa restrição dos direitos, esses ataques aos direitos, eles fizeram com que o próprio regime democrático fortalecesse os seus expedientes repressivos, autoritários, né? E, ao mesmo tempo, esse regime, que foi fortalecendo os seus expedientes repressivos, né, passou a ter a sua representação política, a sua esfera política, a esfera dos partidos, da política, né, vista como apenas corrupta, né? Isso criou condições, ou seja, essa combinação de um descolamento... gol do Flamengo, eu vi o pessoal dizer, isso é mais uma notícia ruim, né? Mais uma expressão da onda conservadora. Começou a polêmica agora. O fato de que esse regime, ao mesmo tempo, né, ele vai retirando direitos e vai exacerbando o seu traço antidemocrático aberto, né, vai criando as condições para um regime de força, para um regime bonapartista, né, e, ao mesmo tempo, vai rompendo completamente o seu elo com as massas, né, porque as massas se veem atacadas, enxergam os políticos como responsáveis disso, mas não os políticos do capital, mas os políticos em geral, a política, né? Isso vai criar possibilidades para o crescimento do fascismo, né, que sempre foi um movimento que se caracterizou por se apresentar como não político. A demagogia fascista sempre se apresentou como aqueles que viam a política como uma esfera, e a democracia como uma esfera da corrupção, dos ladrões, né? E eles vão se apresentar como salvadores, né? Como os não políticos que podem, pela força, resolver os problemas. E aí um aspecto importante é o seguinte: originalmente, ao que parece, né, a burguesia nutria a possibilidade de que, uma vez retirado o PT, né, o golpe fosse lastreado agora, fosse limpo pelas urnas, elegendo um candidato, possivelmente um candidato do PSDB, o próprio Alckmin, que foi a escolha numa condição de falta de escolhas, né, que a burguesia escolheu, e que, com os expedientes tradicionais da blindagem, tempo de TV, as alianças políticas, o poder econômico, poderia rapidamente reverter os votos que perdeu para a extrema-direita no processo que culminou no golpe. Ora, nesse sentido, a burguesia se estrepou, pode-se dizer assim, no primeiro momento, né? Por quê? Para dar o golpe, ela precisou do movimento de massas, né? E esse movimento de massas foi buscado nos setores médios mais conservadores, né? Naquela classe média mais abastada, que saiu às ruas a partir de março de 2015, com a camisa da CDF, e que conseguiu amalgamar tanto as ancestrais quanto as mais modernas formas de preconceito, né? E a defesa aberta da ditadura militar no Brasil, da tortura, do anticomunismo mais visceral e mais patológico, histérico, né? E ocorre que
esse movimento ganha uma espécie de autonomia relativa, né? Ele foi, no primeiro momento, financiado, patrocinado pela burguesia, né? Ou seja, a burguesia recorreu a expedientes fascistas, semifascistas, proto-fascistas, como uma força auxiliar e necessária para o golpe, né? E esperava que depois os cachorros, né, voltassem para o canil, talvez depois de uma pequena mordida ou outra, né, que os demônios voltassem para a garrafa depois de terem sido convocados em ritos dos mais obscuros, né? Ocorre que eles ganharam uma espécie de vida própria, uma autonomia relativa, né? E criaram seu próprio projeto, ou seja, o fascismo vai ser apresentado como uma opção dos setores médios conservadores, na figura do Jair Bolsonaro, como aquele que pode resolver a crise econômica, resolver os problemas da burguesia, para a burguesia, mas do seu jeito, do seu próprio jeito, do seu violento, cruento, sanguinário jeito, né? Resolve pela força, pela violência, né? E tem um projeto próprio para fazer isso, né? A teoria do fascismo vai trabalhar com a ideia de que o fascismo é sempre um movimento, historicamente ele vai aparecer sempre como um movimento dos setores médios arruinados, né? E tem uma queda nas suas condições de vida, queda e ruína essa, né? Que é provocada justamente pela crise do grande capital monopolista, pela concentração do capital, pela quebra dos pequenos proprietários, pela piora de vida dos setores dos profissionais liberais, enfim. Só que esse setor dirige a sua raiva, o seu ódio, né, contra os de baixo, né? Ele é instrumentalizado, digamos assim, pelo grande capital, que é o responsável pela sua crise, para que o seu ódio, a sua raiva, a sua violência política seja depositada, seja vertida, né, seja voltada para os segmentos de baixo, aquilo que a sociologia explicativa do fascismo dos anos 20, 30 chamava do temor da proletarização, o medo de ficar pobre, o medo de perder aquilo que o distingue socialmente do trabalho manual, o próprio status, né? Se a gente olhar a sociedade brasileira, a partir dos anos finais do governo Lula, dos governos do PT, melhor dizendo, né? Os governos do Lula e Dilma, você pode perceber o seguinte: aqueles setores que ascenderam ao mercado pelo consumo, né? O PT não optou por uma cidadania baseada em direitos, né? Naquela ideia de que o sujeito é cidadão porque tem direitos fixados em lei, públicos gratuitos e de qualidade, uma espécie de uma cidadania welfariana, social-democrata, mas sim por uma cidadania pelo consumo, né? Pela mediação do mercado, você consegue o acesso a determinados bens e serviços, né? Então, a gente vai assistir com essa combinação, né, de uma política de crédito consignado, de um aumento expressivo, pelo menos significativo, dos padrões nacionais de salário mínimo, uma redução do desemprego bastante significativo, né? E combinado com as políticas sociais focalizadas, compensatórias e as políticas afirmativas, né, você vai criar uma situação em que você passa a ter, por exemplo, trabalhadoras domésticas que podem comprar em múltiplas prestações celulares de última geração, né, mas vão passar 3, 4 horas tendo que usar esse celular no WhatsApp, né, recebendo possivelmente bobagem, durante as 3, 4 horas que vai gastar ao longo do dia no translado casa-trabalho, porque o projeto de reforma do PT não incluía, né, por ser muito esquálido, melhorias nos transportes públicos de massa, né? E se a sua filha ficar doente, ela pode estar até vendo uma série Netflix, mas não vai ter um hospital para levar à noite de qualidade público do lado, né? Esse setor que ascendeu ao mercado com o processo de despolitização, porque o PT abdicou de uma reforma moral intelectual, para usar o Gramsci, né? Portanto, mal via que sequer essa sua ascensão ao mercado era decorrente de opções políticas, né? Uma parte chegava, mas outra parte enorme não, né? Passou a frequentar espaços de sociabilidade antes restritos, né, à classe média alta brasileira e à própria burguesia, né? Então, a gente está falando o quê? Dos rolezinhos nos shoppings, dos aeroportos, né, que, segundo lá uma professora da PUC do Rio, passaram a ser quase rodoviárias, de tão cafonas, que as pessoas se vestiam mal, né? Ou seja, ao mesmo tempo em que você teve a ascensão desses setores populares pelo consumo, né, você, no momento já de crise, de esgotamento do ciclo da concertação social petista, você assiste esses setores médios, que já começam a assistir uma queda nas suas condições de vida, se encontrarem no dia a dia, mais ainda com esses setores populares. Isso tudo vai, digamos, trazer o cheiro de povo, né? E, portanto, vai trazer o ódio ao povo, o ancestral ódio ao povo,
da formação social brasileira, por parte dos setores médios, né? Da burguesia, claro, e vai ser, portanto, um elemento explicador dessa opção fascista por parte dos setores médios, né? Na qual, digamos, o Bolsa Família é responsabilizado na mente tacanha, né, dos nossos tios e tias, né, do churrasco, que entra e toma 3 cervejas, vira linguiça e diz: meu negócio está mal, meu filho não conseguiu entrar na faculdade, não sei o que e tal, não tem salário, está ruim, porque o governo sustenta os vagabundos do Bolsa Família. Quando qualquer estudioso mínimo do orçamento percebe que o Bolsa Família não faz cosquinha no orçamento e não é nada se comparar ao que se paga ao grande capital por meio dos juros e amortizações dos serviços da dívida pública. Ora, a burguesia, portanto, ela se viu numa situação que a gente poderia, né, o Derian é até é até bom estar aqui sendo convidado por ele para estar conversando aqui com vocês, um especialista nessa discussão da crise de hegemonia, na crise orgânica, né? A burguesia não consegue, digamos, num regime que cada vez mais se torna repressivo, né? E que cada vez mais é visto, né? E cada vez tem mais a sua instância política, político-parlamentar, político-eleitoral, vista como pelas massas, que tem suas condições de vida pioradas pelo desemprego e contra-reformas, como apenas corruptos, né? Cada vez mais a burguesia se deparou com o fato de que até mesmo seus próprios partidos, seus partidos tradicionais, até mesmo o PSDB, né, não conseguiu um quadro que, pelos caminhos tradicionais da blindagem, poder econômico, tempo de TV, né, a hegemonia diária que é feita pela imprensa, né, difundindo ideias e valores que esses partidos tradicionais da burguesia expressam mais fielmente, né, portanto, não conseguiu apresentar um candidato, né, que conseguisse superar o candidato do PT. Né? E, portanto, lançando mão desses expedientes cada vez mais discricionários, bonapartistas, né, a burguesia teve que caçar a candidatura do Lula, anunciar que o Lula seria caçado e depois, não satisfeito em caçar a candidatura, que na verdade é uma candidatura que ela vai ser caçada depois da prisão do Lula, né, mas ela já era dada como proibida antes da própria prisão, né, por conta da condenação em segunda instância. A burguesia percebe que não basta o Lula não concorrer. A fragilidade dos quadros burgueses era tão grande, portanto, a fragilidade da burguesia em conseguir alguém que pudesse continuar o governo Temer, portanto, pudesse continuar um governo ilegítimo, agora de forma legítima, pelas urnas, né, era tão grande que não bastava o Lula não concorrer, o Lula não podia sequer fazer campanha para outro, porque corria o risco de eleger. Ele tem que ser preso. E depois não basta ele ser preso. Ele não pode gravar vídeo. Depois ele não pode dar entrevista. Né? Não tem amparo legal nenhum, né? Você proibir o sujeito que está preso de dar uma entrevista. Sim. É inacreditável. Mas assim... E aí, só para concluir, para não me estender muito aqui, nesse processo, né, em que os partidos da burguesia tradicionais vão se enfraquecendo, esses setores médios constroem um projeto que ganha vida própria, né, que é o neofascismo, né, e que, financiado, invocado pela burguesia, né, agora se coloca diante dela e faz com que ela se curve. Né, e a burguesia brasileira vem se curvando docemente ao fascismo, né, a culatra do fuzil de generais torturadores, né, vem se curvando aos seus próprios juízes, né, que agora parecem mandar na própria burguesia, para ela, para salvá-la, né, e parece ver diante da opção de que a única maneira de preservar os seus lucros, os seus negócios, a única maneira de ver as contra-reformas, o ajuste fiscal, o superávit, tudo isso ser executado, agora por uma forma de dominação, entre aspas, indireta, ou diretamente burguesa, numa relação entre a massa da burguesia, os burgueses, né, e a figura do Bolsonaro. Né, na medida em que os partidos da burguesia também sofreram uma derrota, muito se fala, né, da crise do Partido dos Trabalhadores, mas se você olhar os dados eleitorais, os partidos da burguesia tradicionais, né, foram praticamente destroçados, né, e o PSDB é a maior expressão disso. E você assiste contra isso o crescimento daquelas que eram legendas de aluguel, que passam a se converter agora num partido propriamente fascista, né, com base de massas,
né, com atuações de bandos, de massas agindo nas ruas, né, a maneira fascista, covarde, de ataques violentos, e a burguesia, claro, pela sua formação histórica, pelo seu caráter, né, pela sua covardia, que vem de berço, né, ela adere ao fascismo, trata o Bolsonaro, e a imprensa tem um papel nisso, como político normal, né? Como ela absorve o Bolsonaro, ela tenta cortar ali ou aqui algum excesso, né? Mas, na verdade, é ela que está curvada ao Bolsonaro, porque percebe que ele é a única opção para que ela não seja totalmente desmoralizada com uma derrota política nas eleições, porque a vitória de Fernando Haddad, vitória essa pela qual a gente ainda vai trabalhar muito essa semana, e a tarefa mais importante nessa semana para quem quer ter, para quem tem o mínimo de apreço pela liberdade, pela vida humana, conseguir votos, né, para o Fernando Haddad, os votos na legenda, no 13, no Partido dos Trabalhadores. O fato é que a vitória de Fernando Haddad significaria, e pode significar, né, uma derrota profunda para uma burguesia que deu golpe há 2 anos atrás, né, sobretudo moral. Né, e agora, o que está colocado, portanto, é que quem ainda assiste, né, Globo News, quem tem paciência ou toma omeprazol, pelo menos, percebe como aqueles homens e mulheres, né, digamos que expressam muito bem o caráter semiletrado da nossa classe média conservadora, né, com nível de análise muito fraco, mesmo do ponto de vista liberal e tal, mas estão todos felizes, mal disfarçam a sua alegria quando as pesquisas anunciam que o Bolsonaro cresce, né, e tratam o Bolsonaro como um candidato, um dos extremos, né, são 2 extremos, mas o pior mesmo é o PT. Né, então o Bolsonaro vai sendo normalizado, né, o fascismo vai sendo democratizado no discurso, né, enquanto a sua essência continua a mesma e cada vez mais violenta, cada vez mais feroz. Né. O Brasil está hoje em compasso de espera, né, o Brasil está hoje numa espécie de catarse coletiva, onde milhões e milhões da própria classe trabalhadora, né, diferentemente, né, daquela apatia e resignação do gado, né, quando se dirige para o abatedouro, muitos dos trabalhadores estão até alegres e felizes ao declarar a sua opção por um não político, né, que seria o Bolsonaro. Né, e você assiste a uma situação paradoxal, né, em que trabalhadores estão indo votar em alguém que afirma que vai retirar direitos trabalhistas e previdenciários, em que mulheres estão indo votar num candidato que é abertamente misógino, machista, e que diz que vai pagar um salário menor para as mulheres, né? Negros vão votar num candidato racista, gays vão votar num candidato homossexual. É o fenômeno do neofascismo. Um candidato homofóbico. O fenômeno do fascismo, que tem a sua origem nos setores médios, conservadores, adquiriu uma expressão de massas, né? E é isso que é dramático. Né? E somente, né, um trabalho político que certamente passa por uma frente única antifascista, com protagonismo no movimento de mulheres, né, pode não só quebrar, né, as bases sociais desse fascismo entre as classes populares, ou seja, pode ganhar para o lado das forças democráticas, socialistas, antifascistas, setores de massas que eleitoralmente, de forma ingênua e manipulada, né, e se tem algo que cada vez se afirma existir mais no processo político, essas eleições confirmam, é a manipulação, né, como aqui houve uma sonoplastia, né, na live, mas, sobretudo, só os setores organizados, uma frente única antifascista, podem devolver para o esgoto, né, para os esgotos subterrâneos, a extrema-direita que está fazendo passeios pela rua, agredindo não só militantes da campanha do Haddad, mas todos os oprimidos em geral. Deixa eu tentar retomar aqui os fios, os elementos mais importantes da tua análise e tentar contribuir um pouquinho com ela também. Quer dizer, eu acho que o importante é situar que a eleição de daqui a uma semana, nos quadros institucionais, nos quadros
da conjuntura, do tipo de prática que tem sido efetivada pelas instituições do Estado brasileiro, cujo dever constitucional é a defesa das liberdades democráticas e até dos procedimentos normais de uma democracia representativa, nos quadros da democracia representativa liberal. Não estamos falando aqui de nada além disso, ou seja, nos quadros constitucionais. Essas instituições já estão funcionando, né, de forma mais exacerbada, né, no sentido de normalização de procedimentos de exceção. Né? Essa reflexão ela dialoga muito com o que vem sendo discutido sobre como os procedimentos de exceção eles são cada vez mais presentes nos regimes das democracias ocidentais. Né? O Agamben fala isso em relação ao estado de exceção, os procedimentos de exceção, ato patriótico, principalmente nos Estados Unidos pós-11 de setembro, né? Quando vários direitos civis são basicamente abolidos. Né? E a gente está vendo agora no Brasil uma exacerbação dessa característica em um país que... Com mudança de qualidade. Com mudança de qualidade, porque eu acho que uma coisa que a imprensa internacional não percebe isso. Percebe isso, mas aqui não. O Brasil nunca teve ou seja, a gente nunca teve um período histórico onde as liberdades democráticas para o conjunto da população tivessem sido observadas. Né? Toda vez que a gente discute esses procedimentos de exceção, é sempre uma fala comum de que em alguns territórios onde há maior pobreza no Brasil, onde há maior fragilidade social, o estado de exceção nunca acabou. Né? Então, continua tendo isso. A questão toda agora é que está vendo um processo de extensão dessa exceção. O próprio derrubado do governo Dilma foi isso, né? Ou seja, um casuísmo político a partir de uma manobra parlamentar com apoio no judiciário, com apoio nas Forças Armadas. É preciso situar isso, tem um apoio nas Forças Armadas, embora o apoio das Forças Armadas naquele momento, não agora, tenha sido silêncio, agora já tem um protagonismo das Forças Armadas. Uma tutela militar. Tem uma tutela militar evidente hoje, né? Nas instituições, né? Mas, ou seja, é um casuísmo baseado numa manobra de um parlamentar notadamente, reconhecidamente corrupto, que era o Eduardo Cunha, né? E, no caso, se derruba o governo Dilma e se coloca no governo Temer, que vai implementar um conjunto de medidas que, basicamente, vão liquidar com direitos sociais, com as possibilidades de implementação dos direitos previstos lá na Constituição de 88. Então, isso também já é um projeto do golpe ali colocado. A prisão, ou seja, o impedimento da candidatura do Lula, a prisão, e agora praticamente a impossibilidade de um órgão da imprensa como a Folha de São Paulo, né, insuspeito de qualquer simpatia ao PT, né, ou seja, se você não for uma pessoa delirante, se você acompanhar o noticiário da Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo foi linha de frente do pedido do impeachment da Dilma, como a Globo, ou seja, o conjunto da imprensa burguesa clamou pela derrubada do governo do PT, né? E agora é impedida de entrevistar o Lula, né? O Bolsonaro, por outro lado, se sente à vontade de não participar dos debates políticos, o que, de certo modo, reforça a sua pretensão de se apresentar como um sujeito fora do sistema, quando, na verdade... 30 anos. E pela característica do fascista que o caracteriza, com a personalidade fascista, ele não tem nada dentro do sistema. Na verdade, ele é uma representação de uma restauração da ordem do capital. Né? Da mesma ordem que está aí, preciso pela violência extremada. Né? Ou seja, é preciso a gente fazer uma distinção entre aquilo que é o discurso desse personagem, que é a forma como que ele se apresenta ideologicamente, como alguém que vem de fora do sistema, que é contra tudo isso que está aí, como se ele também não fosse alguém que é a favor de tudo isso que está aí. Ou seja, ele está, por exemplo, já sondando a figura do Mendoncinha como ministro da Educação, ou seja, mantendo, evidentemente, uma linha de continuidade com o Temer. Ou seja, o projeto Bolsonaro é o projeto Temer com contorno. Né? E com Alexandre Frota. Né? Com Alexandre Frota, ou seja, com um momento muito decadente da história do Brasil. Mas é interessante como essa figura, esse tipo do fascismo, ele consegue apresentar para a população essa decadência geral da política brasileira, né, como resultado de outros personagens que não é ele próprio. Né? Então ele vai restaurar
Sim. Esse tipo de coisa. Aí a gente tem agora esse momento que você destacou bem, da crise do sistema partidário, né? Como a direita tradicional, ela tomou a principal iniciativa da derrubada do governo do PT, né? Ou seja, foi iniciativa do Aécio Neves, né? De não reconhecer o resultado das urnas e jogar na instabilidade. Todos são pais do fascismo, né? Ou seja, se a Globo é a mãe... o bebê de Rosemary tem vários diabos ali, tem, né? vários pais. Vários pais. Né? Entre não só os grandes empresários, mas, sobretudo, os próprios partidos da burguesia. A imprensa como partido burguês, ou seja, a produção da narrativa, de, por exemplo, o MBL era um movimento espontâneo da sociedade, é um escândalo do ponto de vista de uma prática mínima jornalística. Você faz uma pesquisa usando o Google e você descobre os vínculos internacionais do MBL. Ou seja, estou falando de teoria da conspiração, de algo que você descobriu uma documentação secreta e descobriu que o Kim Kataguiri, o Fernando Holliday, etc., são vinculados a think tanks que operam no Brasil e operam nos Estados Unidos. Você descobre isso no site desses think tanks. E a imprensa fez questão de criar toda a narrativa de que eles eram apolíticos, apartidários, etc. E como se ficou claro, eles constituem uma ala desse partido político aí, de neoliberalismo extremado que está chegando ao poder. Entretanto, como você destacou muito bem, parecia que essa restauração do projeto neoliberal no Brasil se daria a partir daquele partido que tinha tomado a iniciativa de derrubar o governo PT, que era o PSDB. O PSDB foi destroçado nesse processo eleitoral. O caso de Minas Gerais é muito emblemático, né? Por exemplo, em Minas Gerais, quem tem chance de ganhar a eleição é um sujeito que vem de um partido organicamente ligado a essa rede de think tanks neoliberais, da qual faz parte o Instituto Liberal, que funciona no Rio de Janeiro, o Instituto Von Mises de São Paulo, o Instituto Millennium, da qual o Paulo Guedes é um dos fundadores, né? Ou seja, não é por acaso que o tal do Zema, lá em Minas Gerais, fez campanha para o Bolsonaro. Ou seja, qual é a diferença do Partido Novo do projeto do Bolsonaro? Talvez eles almocem com talheres, né? E não usem coturno. E alguns até usam, né? Tem muita gente da bancada militar que é do Partido Novo, né? Em vários níveis da operação do parlamento. Inclusive aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, um dos vereadores dele é milico. Não, ou seja, mas eu tinha chamado a atenção para essa. Eu lembro que em 2016, quando muitos de nós, inclusive nós, caracterizávamos a queda do governo Dilma como um golpe de Estado, muita gente chegava e dizia assim: não tem golpe porque não tem militar. Né? Inclusive, a gente, não fala que o conceito de golpe é um conceito mais complexo, né? Mas, de qualquer modo, quem estava com saudade, acabou a saudade. Os milicos estão aí, né? Ou seja, quando havia alguma chance do judiciário... Foi sumida para as Forças Armadas. Exatamente. Apareceram, né? Ou seja, os militares desse ano chantagearam o Supremo Tribunal quando se ventilou a possibilidade de livrar o Lula, né, da prisão. As Forças Armadas pressionaram, fizeram declarações e tipo assim, não estamos falando de generais da reserva. Sim, estamos falando de gente ativa. Ou seja, que do ponto de vista formal da democracia liberal, um crime. Né? Ou seja, é um crime de sedição. O oficial das Forças Armadas não pode se pronunciar sobre a política. Isso é um crime. Né? E isso tem sido bastante frequente. Então, ou seja, uma mudança no jogo, a crise do regime adquiriu uma qualidade maior. Então, essas eleições que a gente está vivendo hoje elas se dão no marco do golpe de Estado. E a cara do golpe agora, no processo eleitoral, é a cara da manipulação de massas. Sim. Né? Ou seja, a manipulação de massas com a utilização de um esquema profissional de manipulação de massas, um esquema que o mundo inteiro já descobriu, menos a imprensa brasileira, ou pelo menos a Globo. Né? Não, o judiciário brasileiro, Fux, no primeiro semestre, falou que ia tomar uma série de iniciativas para combater a indústria das fake news. E já no primeiro semestre já havia a notícia de a Cambridge Analytica, que é justamente a instituição lá organizada pelo Steve Bannon, que é o sujeito que praticou isso na campanha do Trump. Os caras já estavam dizendo que estavam vindo para o Brasil.
E já tem foto do Eduardo Bolsonaro com o Steve Bannon. Os caras contrataram esse grande esquema aí profissional de fake news. E o que é que o Tribunal Superior Eleitoral fez em relação a isso? Os caras simplesmente, a comissão criada para investigar fake news não se reuniu no primeiro turno. Sim? Os caras não fizeram nada. Né? E agora, quando o troço virou um escândalo completo, né? Principalmente depois da reportagem corajosa da Patrícia na Folha de São Paulo, né? Que revelou o uso desse esquema na campanha do Bolsonaro, essas figuras aí que ajudaram a parir o bebê de Rosemary, ajudaram a parir o fascismo, agora são obrigados a construir uma outra narrativa de que a ideia de que todo mundo está usando fake news. Né? Ou seja, criando uma falsa simetria, né? Do mesmo jeito que cria uma falsa simetria, como se fosse o Bolsonaro uma ameaça à democracia, mas o Haddad também seria. O PT governou 12 anos, aliás, é incrível, né? Quando vê os comentários no Facebook, portais de notícia, aí aparece assim aqueles bolsonaristas falando assim: vocês estão há 20 anos por isso, o pessoal não sabe nem contar. 20 anos, né? Ou seja, 12 anos do governo PT, 13 anos do governo PT, né? Tem esses... Implantou-se uma ditadura no Brasil? Não. Mas agora né? O Bolsonaro está falando que vai implantar o regime de exceção, está falando que vai nomear mais 10 ministros do Supremo. Ou seja, ele está dando todos os indicativos, ou seja, ele é um apologeta da última ditadura, né? E você vê uma figura como Merval Pereira querendo colocar no mesmo patamar, como se fosse uma polarização entre extremos. Equidistante. O PT é o extremo e o outro extremo é o fascismo. Exatamente. O PT pode ser acusado de tudo, o Haddad de tudo, né? Inclusive, tem menos de radical, né? Menos de radical. Haddad é uma fadinha, o cara que faz propaganda dizendo que ele é casado há 30 anos com a mesma mulher, ou seja, um cara... eu até acho ele até um cara charmoso e tal, mas não é um radical. Não, ele é um liberal progressista, se a gente quiser fazer uma definição justa dele. Ou seja, um cara que tem um projeto... Ele é um democrata, no sentido... Simples. Stuart Mill, né? Ou seja, não tem nada a ver. E o outro é declaradamente alguém que defende a ditadura, defende a tortura, defende o Ustra, né? As instituições que deviam preservar pelas liberdades democráticas hoje estão todas funcionando no sentido de solapar a liberdade democrática. Chegou a Clarinha, filhinha do Felipe aqui. Pai de família, um homem de bem. Vou aproveitar que ela está aqui e vou fazer uma reflexão aqui. Ele é um trechinho do Gramsci, né? A gente colocou o Gramsci aqui, porque sabia também que os bolsonaristas iam ficar alvoroçados por acaso se fossem ver esse... Né? O Gramsci falando da ascensão do fascismo na Itália, né? Na sua terra natal. Ele fala o seguinte, né? Um artigo que ele escreveu em 1921, antes da ascensão do Mussolini. Já no momento onde os fascistas estavam crescendo e multiplicando a sua violência política. A característica do fascismo é o uso, como o Felipe falou, né? Ou seja, o uso do expediente da violência extralegal, né? Para atacar os trabalhadores, o conjunto das organizações políticas, culturais, da classe trabalhadora e todos aqueles que sejam vistos como os responsáveis pelo declínio da sociedade. Né? Então, é o militante de esquerda, é o sindicalista, é o petista, pode ser o gay, a mulher, o negro, a transexual, né? O transexual, enfim, é o nordestino. Né? Os alvos não os alvos são preconceitos. Mas a gente vê as instituições de Estado colaborando para a proliferação dessa violência política. E aí eu tenho um trecho que eu li agora, parece que foi escrito para falar de agora, né? O Gramsci fala assim: os fascistas só puderam realizar suas atividades porque dezenas de milhares de funcionários do Estado, em particular os organismos da segurança pública, delegados de polícia, guardas régias, carabineiros e da magistratura, tornaram-se seus cúmplices morais e materiais. Estes funcionários sabem que a manutenção de sua impunidade e o êxito de suas carreiras estão estritamente ligados aos destinos da organização fascista. E por isso tem todo interesse em apoiar o fascismo em qualquer tentativa que este faça no sentido de consolidar sua posição política. Então, quer dizer, a gente não está vendo um processo inédito na história, processo de avanço de projetos ditatoriais, autoritários, como é a característica do fascismo, porque é uma direita muito específica,
que conta com a mobilização de massa, mobilização violenta também de massa, ela só pode prosperar com o apoio de instituições do Estado formal que deveriam velar por essas liberdades. Então, a gente está vendo no Brasil, já antes do primeiro turno da eleição, mas principalmente após a divulgação do resultado do primeiro turno das eleições, uma proliferação de episódios de violência política direcionados à esquerda de forma geral, né? Tem se proliferado de forma bastante intensa. A gente tem casos de violência, de espancamento, né? E inclusive casos de assassinato por motivo político, é o caso do mestre Morro do Catendê, que é um mestre capoeira, uma figura importantíssima da cultura baiana, que foi assassinado brutalmente, né? E, obviamente, com a conotação de um crime político e racial também, né? Claro. Pela sua posição, né? Enfim, sua cor, etc. Então, a gente tem esse crescimento, né, com base nisso. Ao mesmo tempo, a gente tem algo que é a hipocrisia do discurso institucional, né? Hoje, essa semana, principalmente depois que saiu essa denúncia do famoso Caixa 2 do Bolsonaro, né, muito se resgatou de uma declaração do Sérgio Moro, que, se eu não me engano, foi no primeiro semestre. Se eu estiver enganado, foi do ano passado. O Sérgio Moro falando que Caixa 2 é um crime absurdo, né? Ou seja, o Fux declarou que uma candidatura, uma campanha baseada em fake news tem que ser caçada, né? O Caixa 2 como um crime absurdo, né? No processo eleitoral. Isso tudo está basicamente provado que está funcionando. Ou seja, preste atenção, ou seja, não se trata só de Caixa 2, os caras estão burlando a legislação eleitoral que proíbe o financiamento empresarial de campanha. Os caras criaram um financiamento ilegal de campanha. Existem episódios, né? O Ministério Público do Trabalho denunciou uma série de episódios de assédio dos patrões em relação aos seus empregados para votar no Bolsonaro, né? Ou seja, se conta as centenas desse episódio. Ou seja, é um crimes eleitorais canhão de ilegalidades. O proselitismo eleitoral nos tempos religiosos, né? Seja torto e direito. Os vendilhões do tempo. Aí o que é que a Justiça Eleitoral tem feito? Dado batida em universidades para perseguir algo que é um direito das pessoas, que é o direito de se manifestar individualmente politicamente, de colocar um adesivo, por exemplo. Estudantes, estou falando de estudantes, né? Teve um episódio há algumas semanas na UF de Campos que foi um escândalo, né? Os caras foram lá, invadiram para abrir um armário, para pegar dentro da bolsa de um aluno um adesivo, né? Ou seja, um troço dessa magnitude, o sindicato. O sindicato denunciou isso. Atenção desses dias. O sindicato denunciou esse episódio e o mesmo juiz que deu a batida mandou retirar do ar da internet a nota do sindicato, dizendo que a nota era fake news, né? Derrubei o vinho aqui, me empolguei. Ou seja, é um conjunto de ilegalidades que estão presentes no processo eleitoral, um esquema de manipulação profissional que está sendo aplicado no Brasil. As informações sobre esse esquema, sobre esses ataques, elas são públicas, estão aí. Você tem uma colaboração, né, no sentido do Estado ampliado mesmo, ou seja, são as instituições formais do Estado, quanto aquelas instituições da sociedade civil que auxiliam no próprio governo, né, no caso da imprensa, né, fazendo a normalização, né, desse processo tal como tem ocorrido. E quando o escândalo chega a ficar muito evidente, o discurso vira o discurso da falsa simetria, né? Por exemplo, um volume absurdo de episódios de violência política contra a esquerda, contra quem agora no segundo turno está fazendo a campanha do Haddad, né? E quando esses episódios vêm à tona, né, você tem articulistas da imprensa falando de violência dos dois lados, né? Um candidato notoriamente que defende a ditadura militar, e você vem dos setores da imprensa dizendo que o outro lado também não apoia a democracia, sendo que o PT governou durante 13 anos e a democracia está aí, né? A democracia continua vigente.
Felipe veio, não tá aqui as coisas, saiu, me abandonou, né? Voltando. Tá voltando aqui agora. Depois que eu li o Gramsci, derramei o vinho. Bota ele aqui. Aqui é o meu lugar. E aí tem um pessoal aí que fez várias perguntas aqui pra gente. A gente vai tentar responder algumas. Só fazer um comentário rápido em cima do que você falou. O caráter discricionário, né, do processo eleitoral, assim, deu vários exemplos, né? E pode-se dizer que essas eleições, que são eleições do golpe, ou o golpe das eleições, se a gente quiser, foram determinadas pelas mesmas forças golpistas de 2016, são elas que estão no controle do processo político e do processo eleitoral, né? Cada vez mais com uma tutela militar e cada vez mais com o poder judiciário bonapartista, os juízes, né, em contato com os militares, decidiram com as pesquisas de opinião na mão quem podia e quem não podia concorrer, né? E todo o conjunto de irregularidades foram não só permitidas, mas muitas vezes invisibilizadas, né, pela grande imprensa, né? Então, como se elas simplesmente não existissem, a não ser entre nós aqui que estamos falando, nossos círculos sociais mais próximos, mais íntimos, né? A grande parte da população... Só reclamando que não interage com o chat. Que não interage com o chat. Já vai responder, já, pessoal. Não, vamos interagir com o chat. Ou seja, o conjunto, a maior parte da população sequer sabe que houve esses crimes. Não é que não sabe que eles não foram punidos, ou que sabe que eles não sabe nem que houve, né? Enquanto apenas o candidato do PT que vai sofrer uma sanção eleitoral porque falou, o óbvio, né? Falou que uma propaganda eleitoral que o Bolsonaro defende o Ustra, que é um notório torturador, né? Condenável, inclusive. Claro, mas no momento em que um grande magistrado, né, usando peruca ou não, né, como alguns, diz que o golpe não foi golpe, foi um movimento. O presidente Supremo fala isso, né? Na medida em que esses dias, né, o Ustra foi a indenização paga, né, por um dos mortos por ele foi suspensa porque se falava, segundo os magistrados, em suposta ditadura, suposta tortura, né? Por fim, né, o próprio crime, talvez o maior crime de todos, né, do processo eleitoral, o escândalo do WhatsApp, que é um escândalo internacional, foi apresentado no Jornal Nacional, no dia em que foi revelado pela Folha de São Paulo, foi apresentado no Jornal Nacional como algo supostamente existente, segundo o candidato adversário, segundo o Haddad, né? A questão da equidistância mais uma vez apareceu aí, né? Como se eles se atacassem, portanto... É um ataque de candidatos. Não existe, é um ataque de candidatos, é uma polêmica de candidatos, né? Digamos, a pesquisa, né, feita sobre a posição dos brasileiros em relação à existência de uma ditadura, a possibilidade de existir uma ditadura ou não e tal, né? Ela depois, a Cristiane Lobo, né, explicou, né, sabiamente, como ela sempre né, disse o seguinte: não, as pessoas estão com medo da ditadura porque, o PT abertamente flerta com posições autoritárias, vide a sua relação com a Venezuela, né, e dois, porque o PT vem acusando muito o Bolsonaro de ser um defensor da ditadura, né? Então, por isso vem acusando. Não é porque o Bolsonaro defende abertamente a ditadura, né? Não é porque o seu filho diz que é fácil fechar os órgãos democráticos, não é porque o Bolsonaro já disse em entrevistas anteriores, né, que se eleito presidente daria um golpe, fecharia o Congresso no dia seguinte, né, para matar 30 mil. Né? Não é porque esse é o candidato na frente das pesquisas que as pessoas têm ditadura, não, tem medo de ditadura, porque o PT flerta com a Venezuela. E aí, um último aspecto antes de interagir com o chat, né, é que o anticomunismo sempre foi algo histérico, né, sempre teve uma dimensão de delírio, quando Hitler falava, né, de uma aliança judaico-bolchevique, como aquele inimigo a ser combatido, né, havia um delírio, claro, né, mas havia um lastro real para o delírio. O delírio se baseava em alguma coisa. Que era a existência do movimento comunista. Claro, de fato existia um movimento operário forte, existia a União Soviética. No Comitê Central da União Soviética, você tinha uma quantidade grande de pessoas
de origem judaica, né? Isso, portanto, aquela espécie de momento de verdade da grande mentira, né? O momento de verdade da ideologia, né? Existia, né? Hoje é a mentira simples e pura, né? É a ideologia puramente ideológica, né? Então, digamos, o medo do comunismo é pelo PT, né? Que aliás, nunca foi comunista e hoje em dia pode ser acusado de muita coisa menos de comunista, né? O grande inimigo não é a União Soviética, claro, ela não acabou, ela acabou, segundo alguns, aliás, nem acabou, né? Mas passa a ser a Venezuela, né? A Venezuela passa a ser, né? Venezuela, que no imaginário popular brasileiro nunca foi nada, a não ser um país que dificilmente conseguiu se classificar, dificilmente não, quase nunca se classificou para a Copa do Mundo, né? Era sempre o último, era aquele país para fazer saldo de gols na classificação para a Copa. Passa a ser um grande inimigo, né, que pode invadir o Brasil e tal. E, por fim, o caráter um pouco histriônico e patético, né, desse nosso fascismo tropical, né? Que aí, claro, você vai ter o Alexandre Frota, que vai ser o defensor da cultura. It's 21 hours. Né? Ou seja, quis a história brasileira que coubesse um ator pornô, né, a defesa dos valores morais dos homens da família, dos homens de bem da família brasileira. A gente não sabe o que o Alexandre Frota faria à frente de algum cargo público da cultura, talvez favorecer isenções fiscais para brasileirinhas, né? Aquela série de filmes. E, claro, você vai ter aí figuras, né, pastores metrosexuais, né, você vai ter o líder filosófico desse grande movimento, dessa nova direita extremista, um astrólogo. Um né? charlatão. O grande cientista deles é um astrólogo. É um charlatão. É impressionante, né? Que, tipo, deixa eu interagir aqui com o chat. O nível de miséria intelectual do sistema político que brasileiro, é compatível com o que é o nível intelectual, cultural da classe média brasileira. Né? Pessoal, gente, é que eles estão querendo que vocês vão mais para o lado da explicação sobre a candidatura do Bolsonaro e um possível governo dele. Sim. Então, assim, teve gente que perguntou se teria alguma possibilidade, na opinião de vocês, da chapa do Bolsonaro ser caçada ainda antes da eleição, antes de ser empossado. Uhum. E como seria um possível governo dele, né? Então aqui, ó, o André perguntou, está ocorrendo a metamorfose da democracia blindada num regime autoritário ou totalitário? Demian, você teme pela atuação consentida e até encorajada por milícias de extrema-direita contra minorias e os movimentos sociais por parte do Estado? Enfim, aí perguntamos sobre o que acha da juventude também, que tem ilusão de ser de direita e é contra o sistema, uma lavagem cerebral que as redes sociais fazem. Vai a fundo, né? Assim, eu acho que a essa altura do campeonato, alguém ainda ter a ilusão de que o judiciário pode tomar alguma medida, né, que seja cumprir a lei, é muito ingênuo, né? Ou seja, está claro, evidente que os caras já mandaram a lei para as cucuias, né? Ou seja, aos amigos tudo, olha, né? Aos inimigos, o constrangimento que ocorre da reportagem da Patrícia na Folha de São Paulo para hoje. O Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, primeiro falou que ia fazer uma coletiva de imprensa na sexta-feira, cancelou a coletiva de imprensa, porque a reportagem criou um constrangimento total, né, ao tribunal, porque obviamente é um crime eleitoral, ele denunciou um crime eleitoral. Se fosse cumprir a lei, o candidato Bolsonaro teria que a sua candidatura seria cassada e o segundo turno das eleições agora seria entre o Haddad e o Ciro Gomes, ou o primeiro turno das eleições seria também inviabilizado, porque essa indústria da fake news não favoreceu só o Bolsonaro, favoreceu inclusive a eleição desse Congresso Nacional, que está aí, mais reacionário do que o eleito de 2014. Né? Ou seja, essa indústria elegeu... E o primeiro lugar nas pesquisas do Rio. E o primeiro lugar nas pesquisas do Rio. Participa de um evento abertamente declarando, né, que com o Bolsonaro no poder seria a hora de passar... largar o dedo dos vagabundos, do PSOL, do PT, do PCdoB, enquanto a placa da Marielle era rasgada,
Né? E a justiça não se moveu, é como se se nada. não houvesse nenhum problema nisso. Então, mais uma vez, né? Ou seja, essa coisa do campeonato acreditar nisso é ser ingênuo. Né? É mais uma vez ser ingênuo. É típico enfim, é um equívoco grotesco. Isso não vai acontecer. O que não quer dizer que a gente não vai denunciar isso. Porque é a forma de entender esse processo. Está na eleição do golpe. E, mais uma vez, isso é uma característica disso que está aí. Tem questões aqui que foram trazidas aqui para falar, enfim... Assim, o que seria um governo Bolsonaro? Vamos tentar, né? Isso é sempre difícil, né? Esse tipo de questão que remete um pouco para o futuro, né? E do campo da futurologia, né? Que a gente só pode tentar alguma coisa em termos de conjecturas a partir dos elementos que existem hoje, né? E da experiência histórica. Numa virada surpreendente, né, do Haddad, o que seria uma vitória significativa, né, da classe trabalhadora e da vanguarda socialista, do conjunto das forças democráticas, dizendo assim. Claro, e nessas forças democráticas não estão incluídas nenhuma parcela da burguesia, não há nenhuma parcela da burguesia que abertamente se declarou contra o Bolsonaro. Nenhum. Então, quando a gente fala de forças democráticas, estão todas ligadas ao campo das classes subalternas, da classe trabalhadora, os seus expoentes, né, seus militantes. Mesmo assim, né, o fascismo a ameaça fascista não sairia do ar, né, não sairia do horizonte, não estaria extinto, né, porque ganhou um apelo, ganhou uma penetração de massas e se já não respeitaram, né, o resultado eleitoral de 2014, né, não vão respeitar, certamente, vão continuar nas ruas, né, não vão respeitar o resultado de uma eleição na qual eles controlaram, manipularam, mas e porventura possam não sair vitoriosos. Numa vitória do Bolsonaro, né, portanto, na vitória de um candidato fascista, neofascista, né, isso não, que é, claro, uma derrota sem precedentes, né, do conjunto das forças populares na nova república, isso não significa Nova república. Sim, não significa de imediato a instalação de um regime de exceção ou de uma ditadura militar bonapartista, tipo fascista, né? Bonapartista ou mesmo fascista. Por quê? Embora, claro, possa ser um passo importante de qualidade para isso, pode criar condições claras para isso. Não significa necessariamente, não é que não possa ser, né? Não é que não possa, não é que seria arriscado a gente afirmar com certeza que não há, com toda certeza, que não há nenhuma proposta de medidas discricionárias de exceção para a posse do Bolsonaro, uma eventual posse do Bolsonaro em 1º de janeiro. Né? Mas a gente também não pode afirmar que necessariamente vai ocorrer isso. Né? E digo isso porque a luta essa semana é uma luta muito intensa, decisiva. Né? A história não está dada de antemão. Né? O presente determina o futuro, né? mas este não está contido de antemão naquele. Né? Não tem teleologia na história, né? A gente tem que fazer a história, então a gente tem que lutar. Essa semana é decisiva, mas ela é decisiva, sobretudo, para acumulação de forças, né? Para a preparação de uma frente antifascista que tem que continuar em qualquer um dos dois resultados eleitorais, mas, sobretudo, né, vai ter papéis ainda mais, digamos, fundamentais, né? Vitalmente necessários, porque vai se falar da própria vida, né? No governo Bolsonaro, né? Que certamente, se depender dos desejos dele, dos seus asséculos, né, das forças políticas que o acompanham, vão pretender substituir, né, a força dos falsos argumentos que eles usam agora nas eleições pelo argumento simples da força. Né? Há um aspecto muito dramático, né, pelo fato de a gente estar falando de um movimento fascista e não propriamente de uma experiência tal como outras formas de ditadura, né, tecnocráticas, bonapartistas, porque, né, e hoje não há,
portanto, né? Não há nem um governo fascista ainda, muito menos um regime fascista, mas há um movimento fascista. Né? Esse movimento ainda vai ser alvo de estudo aí dos pesquisadores da nova direita, né? Que não é o meu caso. O Demian pode ajudar nisso, é uma série de outros companheiros. Né? Vi aqui que a nossa Tatiana Pog entrou há pouco tempo na nossa live. Né? Especialista também, Rejane, uma série de outras pessoas que estudam isso. O Gilberto Calil, que estudou o integralismo, né? O nosso fascismo pequenininho no Brasil. Enfim, agora, pelo fato de se tratar de fascismo, é um movimento que vem da sociedade civil para o Estado e que tem zonas de interseção, né, com o Estado, com o aparelho do Estado. A conivência, né, dos delegados de polícia com os crimes que estão sendo praticados pelos bandos fascistas, né? A postura de certos agentes da Polícia Federal na retirada já de passaportes nas revistas de aeroportos, as denúncias estão aí. Né? Isso tudo mostra essa relação estreita entre o aparelho de Estado e o movimento de massas do fascismo, o movimento da sociedade civil do fascismo. O que é dramático, né, é que, certamente, num governo Bolsonaro, independente de uma mudança de regime imediata, né, portanto, independente dessa democracia blindada, que parece, eu concordo com essa questão, está se metamorfoseando num regime mais fechado, né, e, portanto, digamos, está exacerbando os seus caráteres, as suas características autocráticas, repressivas, e criando as condições para ser ela própria, a democracia, superada, né, por um regime de força aberto, né, um regime despótico, ditatorial, né, independente disso ocorrer ou não, um governo fascista, né, ele vai ser a carta branca, né, para que esses movimentos da sociedade civil fascistas operem livremente. Né? Se o presidente da República, né, acha que os gays têm que tomar umas porradas, né, o sujeito que quer bater em gays, né, se sente autorizado, né, o guarda da esquina também. Né? E, portanto, a gente vai estar falando de uma violência que não precisa de uma canetada do Estado, né? Não precisa de um ato institucional. Só para dizer, além de uma possível perseguição institucional, né, a professores universitários, a funcionários públicos progressistas, a militantes de esquerda, a jornalistas críticos, né? E, claro, de uma perseguição a lideranças populares, do movimento de mulheres, do movimento negro. Além disso, você tem aquilo que não precisa passar pela instituição, pela caneta, né? Basta passar pelo silêncio da grande imprensa, né? Um silêncio ensurdecedor, né? Obsceno, que a imprensa faz quanto a esses casos de agressão, né? Onde ela praticamente não noticia nada, né? Ou pelo menos quando noticia não faz com chamada, não faz com o peso que deveria dar ao que está acontecendo, né? Com barras de ferro na cabeça de pessoas, com suásticas retalhadas na barriga de mulheres, você pode simplesmente ter uma situação em que os professores possam não conseguir dar aula se eles forem perturbados pela escola sem partida de uma maneira que constranja no ensino médio, na universidade, a sua profissão, o exercício da sua profissão. Né? As pessoas não precisam uma legislação anti-homossexual, né? Como em alguns países islâmicos varrabistas, né? ou também não varrabistas, mas basta, né, que os degenerados, né, psicóticos que não aguentem observar duas mulheres ou dois homens, 10 homens também, se for o caso, se beijando, né, possam se sentir livres para agredi-los, atacá-los, matá-los, se for o caso, com a anuência do delegado, do juiz e do sistema político, político, né, no sentido da dominação política de classe como um todo. Né? Então, acho que esse é um elemento que só para terminar, sem entender, né? Se na ditadura militar a gente, num regime, portanto, de exceção, né? Um regime abertamente ditatorial, né? Você teve uma violência de setores da sociedade civil organizadas contra a UNE, comando de caças comunistas e outros, né? E que fizeram, inclusive, invasão de peças de teatro e tal. O que a gente está falando agora é de que um governo que nem foi eleito, e nem tomou posse, você já tem, de forma qualitativamente superior, a ação desses grupos.
atuando por conta própria, né, com o aval. Isso é organizado, né? Claro, não precisa ter passado pelos canais todos do WhatsApp, né? Mas a violência é estimulada pela cúpula do candidato, pelo discurso que estimula. Falaram até para comentar sobre o decreto também, né, nesse marco que foi votado há pouco tempo. O decreto do Etchegoi com Wagner. Sim, o Wagner, né, que perguntou. Não, o decreto é criando as condições. A ideia da organização criminosa, né, ela pode ser utilizada, e nesse contexto, claramente eles não estão preocupados. Agora, não é um decreto extemporâneo para combater o terceiro comando, a Al-Qaeda, o comando vermelho, capital, né? A ideia de que o PT pode ser transformado em organização criminosa e, portanto, é o registro caçado mesmo das atividades proibidas, é algo que está colocado no exame. Não está dado, mas está colocado. A possibilidade tem que ser levada em conta, né? Quando o Bolsonaro disse hoje que a primeira medida dele, né, vai se tratar o MST e o MTST como organizações terroristas, né, a gente está falando, portanto, aí sim, aí nesse caso é de uma violência estatal, legal, institucionalizada, né? O que eu me refiro é o fato de que é um regime de tipo fascista, mesmo antes de ser implantado, e que claro, né, a nossa força, a nossa luta vai impedir que seja implantado, e se puder a gente pede, inclusive, que o governo seja vitorioso, que o candidato seja vitorioso, né? Ele, antes disso, ele já combina, né, ameaças de uma violência institucional, estatal, propriamente dito, né, com a aquiescência e um estímulo a uma violência que parte da sociedade civil organizada de grupos de extrema-direita. Então, eu acho que tem que pensar o fato de que, primeiro ponto, né, o Bolsonaro, a candidatura do Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro e todos os expedientes discricionários que têm sido implementados corroboram com sua ascensão, apontam para um regime de exceção no Brasil. A questão é que não necessariamente esse regime vai ser um regime fascista, embora o Bolsonaro seja uma liderança fascista e o movimento que o apoia também. Sim. Se a gente já tem experiências históricas importantes de regime de exceção, ditaduras militares, regime bonapartistas, onde há movimentos fascistas, mas não necessariamente o regime político é um regime fascista. Sim. Né? Esse ano eu publiquei um capítulo do livro com um colega. Acho que Henrique, aí acho que pode ser que seja nossa grande liderança petroleira. Pois é. Vascaína. Com um colega da Unicamp, o pessoal Brubier, que escreveu sobre o Trump, falando que o Trump... A questão que surgiu quando o Trump, inclusive agora quando o Roger Waters esteve no Brasil, está no Brasil, né, fez aquele show em São Paulo, quando ele colocou as listas dos neofascistas no E o Daniel prometeu que vai tocar aqui no final da live o Roger Waters. Então o Floyd aqui no violão. Pode cobrar. Se muita gente escrever aí, toca. Tá bom. Ele colocou lá o Bolsonaro e colocou o Trump também. Bom, o Trump, enfim, um termo que todo surgiu também do fascismo, mas o Trump propriamente não é um governo fascista. Mas existem movimentos fascistas que o apoiam. Alt-right é o principal movimento, da qual está lá o Steve Bannon, que está assessorando diretamente a campanha do Bolsonaro através da Cambridge Analytica, né? A gente está falando aqui de uma certa internacional neofascista que liga Steve Bannon, Cambridge Analytica, a candidatura do Bolsonaro, o movimento Bolsonaro, a indústria da fake news, etc. Mas o movimento alt-right é importante para apoiar o governo Trump, inclusive é uma opinião pública favorável à agenda do Trump. Ou seja, pode ser, mas de qualquer modo, o que está colocado agora é apontando esse estilo do regime de exceção. Se isso vai ser implementado imediatamente ou não sei. Né? Uma eleição do sujeito, mesmo sendo essa eleição totalmente fraudada, com mecanismos ilegais de manipulação, né? Aliás, um recado aqui para a historiografia culturalista, que abriu mão de categorias como manipulação, conspiração, eu queria encontrar vocês para dar uma risada. Pois é, a questão toda é essa, né? Ou seja, é uma eleição totalmente tocada por esse tipo de mecanismo, daí sua ilegalidade, né? De qualquer modo, isso vai criar essa aparência, né, de apoio de massa, né? Há um regime que pode sim e se voltar contra os movimentos mais organizados da classe trabalhadora, daí que a necessidade de lutar pelas liberdades democráticas. E os regimes como esse, de exceção, são regimes que também são baseados na autonomização da violência política, que se no primeiro momento ela pode se virar principalmente contra a esquerda organizada, não duvidem muito que em pouco tempo ela começa a se virar contra muita gente agora que está passando pano na ascensão do Bolsonaro,
está querendo dizer que ele não é, não, também não é um extremista, não é fascista, blá, 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 mas daqui a pouco vai ser alvo dele, né? Porque as coisas mais ou menos perdem o controle. E assim, a gente já passou de 1 hora, a gente vai finalizando aqui. Só algumas questões que a galera repetiu, a gente assim, precisa responder algumas questões ainda. Tem 3 temas aqui, importantes. Um é o papel da igreja evangélica, reconheceram que sabem, né, que vocês não são pesquisadores dessa temática, né, especificamente, mas para vocês comentarem um pouco sobre então, vamos por o papel. Então, eu acho que, de fato, né, esse é um elemento importante que deu a base popular para o movimento Bolsonaro. É preciso dizer e ser responsável que isso não significa que todos os evangélicos sejam reacionários, que votam no Bolsonaro. Isso não é verdade. A gente tem um movimento democrático entre evangélicos, a gente tem, inclusive, gente de esquerda entre evangélicos, mas uma grande maioria das denominações neopentecostais e uma parcela significativa da Igreja Católica, como é o caso da Igreja Católica do Rio de Janeiro, estão apoiando o Bolsonaro. Isso dá base de massas e também é um indicativo de procedimentos ilegais que estão acontecendo nessa eleição, que é o proselitismo dentro de templos. E foi por dinheiro ou por ideologia conservadora? Eu acho que assim, eu sou daqueles que acredito que descobrir a rota do dinheiro é sempre importante, mas acredito que isso nem sempre é o mais importante. Acho que a conversão ideológica, o projeto ideológico é fundamental. A teologia da prosperidade é algo que casa muito bem com o neoliberalismo, né? Com esse individualismo exacerbado e asocial, né? O fundamentalismo religioso ele pode ser muito bem instrumentalizado por um projeto fascista que prega o extermínio do outro. Se você trata aquele que você quer eliminar como a personificação do diabo, seja um professor de história, seja um militante do MTST, seja um gay, seja um travesti, né? Você está basicamente autorizando o extermínio dessa pessoa. O fundamentalismo religioso pode abrir espaço para esse tipo de coisa assim, né? E tem sido bastante forte no Brasil o uso e essa base social aí no apoio a candidatura do Bolsonaro. Então, esse é o elemento sem o qual a gente não tem. E parte desse caldo ideológico, dessa cultura, né, da extrema-direita, do reacionarismo contemporâneo, né, é composta aí pelo que a gente poderia chamar de cristão sem cristianismo, né, ou anticristão, né, ou cristãos que, na verdade, são contrários ao cristianismo. Contrários à história do Cristo, né? De todo um núcleo duro, ético-moral, né, que poderia estar presente nas origens, na tradição de um cristianismo primitivo ou algo do tipo, né? São quase, digamos, quase todos os mandamentos, né, são desrespeitados, né, pelos apologetas do Bolsonaro. Né? Então... e a própria figura, a gente está falando do personagem histórico da maior importância que morreu torturado. Né? Como é que alguém pode dizer que é cristão e apoiar alguém que faz apologia da tortura? Deu de presente, né? Então, mais questões aí que surgiu mais. Outra coisa que perguntaram foi para comentar também setores da esquerda ou centro-esquerda que estão chamando voto nulo. Uhum. E especificamente assim sobre a candidatura Boulos, apesar da sua importância, quais são os motivos para ela ter tido uma baixa votação, que vocês acham? E falar um pouco um paralelo com outros partidos ou movimentos que têm enfrentado a direita, como Podemos, enfim, em outros países, se seria uma alternativa aqui no Brasil para esse enfrentamento, poderia ser uma possibilidade de enfrentar. Do mesmo jeito que a onda conservadora é um movimento global, né, a resistência também é global. A gente também tem essas experiências de resistência. No geral, assim, as pessoas perguntaram como disputar nas ruas, nas redes, como, por exemplo, ter uma alternativa que consiga dar conta de disputar a consciência das pessoas quando elas se desiludirem com o neofascismo, né? Como construir essa disputa? Eu acho que é uma pergunta difícil de responder, porque... Não dá para fugir da velha ideia da velha, né, trabalho de base. Mas trabalho de base com conhecimento. Sim, da formação e da propaganda. Né? Cada vez mais adaptado às novas formas de comunicação. Eu lembro, por exemplo, no primeiro turno, muita gente falava assim, gente, vamos sair da rede social e vamos para a rua panfletar.
Gente, quando é que a direita cresceu? Na rede social. A gente tem que entender como é que a rede social funciona para poder fazer disputa de hegemonia. A esquerda está muito perdida nesse aspecto. Enfim, tem que redefinir estratégias, né, para se enfrentar com algo que está colocando em risco a existência da própria esquerda. Eu acho que a candidatura do Boulos foi a candidatura que acumulou forças de forma muito importante, criou a expressão nacional da sua figura política. Hoje o Boulos é uma liderança respeitada na esquerda. O movimento é parte importante da resistência agora contra o Bolsonaro. De um movimento social da maior importância que o MTST. Não, a sua figura, né, o peso da sua figura não é dado pela sua votação, né? Ou seja, mas ele saiu uma grande figura. Ainda mais numa eleição com apelo ao voto útil no primeiro turno. No primeiro turno, porque se trata de enfrentar um candidato neofascista, né? Ou seja, as pessoas no primeiro turno progressistas de esquerda ficaram basicamente divididas entre o Ciro e o Haddad. Porque não necessariamente por concordar, e aí você pode conversar com as pessoas, concordar tanto com o programa do Haddad como com o programa do Ciro, mas com medo do Bolsonaro, né? Ou seja, então a candidatura Boulos está inserida nesse processo, né? Então a disputa se deu nesses termos. Você faz uma análise política, você coloca todos os atores no tabuleiro, né? Você não pode isolar, né, a candidatura do Boulos e querer fazer um balanço só do desempenho dela, como se ela não estivesse operando, no vazio, como se ela não estivesse operando numa relação de forças com outros partidos políticos, numa situação de ascensão das direitas em um plano internacional e da extrema direita no Brasil. Mas tem outra questão que você falou? Do voto nulo, né? O voto nulo. Acho não, tem desde as forças que são né, dos partidos. A ideia de centro no Brasil é complicada. A imprensa brasileira apresentou, eu acho que o DEM como Meirelles como centro, né? O Amoedo como centro, né? Mas há uma suposta neutralidade da parte de muitos desses, que é, na verdade, um apoio, uma liberação para que os seus correligionários e as suas estruturas político-partidárias apoiem o Bolsonaro. Claro. Né? O próprio PSDB, no primeiro turno, né, já orientou muitos dos votos, para o Bolsonaro. Né? E no campo daquilo que a gente poderia chamar no campo de esquerda, né, claro, com todo o respeito que a gente tem, as diferenças de interpretação e análise, tática política, me parece que num contexto, né, em que toda neutralidade hoje é fascista, né, no momento em que quem está à frente com chances de vitória não é apenas mais um candidato normal da burguesia brasileira, a gente não está falando de um segundo turno, né, do Alckmin. Há pouco tempo a nossa companheira, né, e dirigente, a Clara Saraiva, que está aqui nos ajudando nisso, nessa transmissão de hoje, ela diz saudade dos tempos em que a disputa, né, que a burguesia oferecia era entre o PT e um candidato deles, como Serra, o mesmo Alckmin, né, que embora seja um homem, né, da Opus Dei, não é quase um democrata pacifista comparado ao Bolsonaro, né, quase um budista. Então, portanto, assim, numa conjuntura dessas, né, o voto nulo do ponto de vista efetivo, uma aquiescência, né, ainda que pela suposta negativa, né, do projeto fascista. Né? Não tem nada que racionalmente justifique. A gente pode negar a existência de um fascismo em palavras e no papel. Né? O papel aguenta tudo. Né? Mas a história não. Né? O Trotsky já disse isso, né, certa vez. Então, defender o voto nulo, né? Ou mesmo negar a existência hoje de uma onda conservadora, né? De uma emergência de um fascismo, não fascismo, no contexto dramático que a gente está vivendo hoje, né? Das ameaças reais para as pessoas que estão presentes aí no dia a dia da luta, né? É um absurdo sem tamanho. Né? Eu não consigo compreender isso como apenas uma tática diferente. Né? Embora, né, claro, a despeito dessas posições, a luta contra o fascismo não é uma luta que
se restrinja, ou mesmo que tenha como seu campo prioritário, embora agora nessa semana o campo prioritário seja as urnas, mas ela não se restringe, nem tem o seu foco nas urnas. Então, mesmo os companheiros da outra esquerda que podem estar, eventualmente, com posturas assim, eu acho que a realidade é tão forte que até os grupos que tradicionalmente optariam pelo voto nulo, né, estão declarando voto no Haddad, né? Mas isso não é empecilho para que possam estar compondo uma frente única antifascista no momento posterior. Né? Teve uma pergunta que apareceu em alguns momentos, que foi sobre o papel do capital financeiro nessa história toda. E a Gabi Delgado perguntou, seria uma tendência do neofascismo estar ligado a uma política econômica neoliberal ou isso é algo localizado? Eu acho que essa questão é da maior importância, inclusive porque ela responde uma polêmica que está acontecendo na esquerda. Na esquerda tem uma polêmica sobre se existe ou não um movimento neofascista no Brasil. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo do Rampinelli, do Nildo Orix, do pessoal do IELA, pessoal muito sério lá da Federal de Santa Catarina, né, fazendo análise de conjuntura, e eles defendendo que não tem movimento fascista no Brasil. Né? Porque para existir o fascismo teria que ter uma revolução socialista triunfante, para o fascismo ser uma reação a isso, e a agenda econômica do Bolsonaro é ultraliberal. Essa é uma visão muito tacanha. Entender o caráter contemporâneo do fascismo. Então, por que se chama neofascismo? Né? Ou seja, tem a ver com o fascismo das condições do capitalismo do século XXI. Né? E outra coisa... O Mussolini vai para a primeira parte do governo. Mussolini é um governo... Liberalista, liberal. Né? Eu fiz uma live algumas semanas atrás, antes do primeiro turno, sobre fascismo, e um dos temas que a gente discutiu foi esse. Né? No primeiro momento do governo Mussolini tem privatização, tem transferência de empresa pública para administração privada, tem redução de impostos para os mais ricos, ou seja, tem a agenda ortodoxa do liberalismo econômico sendo aplicada pelo governo Mussolini. Né? Inclusive tem declarações do Mussolini falando que, do ponto de vista da política econômica, o governo dele é liberal. Né? Ou seja, é só depois que o fascismo vai ter essa inflexão estatizante. Né? Isso só para dar um exemplo histórico. E hoje, por exemplo, quem está acompanhando agora a live, a gente vai fazer uma live com ela nos próximos dias, a professora Tatiana Poi, a professora da UF, é uma das principais pesquisadoras que a gente tem no Rio de Janeiro sobre neofascismo. Né? A tese de doutorado dela, ela estudou 3 organizações neofascistas norte-americanas, todas apoiadoras do governo Trump. Né? Uma das coisas que ela levanta na pesquisa dela, no material que ela levanta, ela continua fazendo pesquisas nesse sentido, é como o neofascismo, de forma generalizada, abraçou a agenda econômica do neoliberalismo. Né? Ou seja, isso é uma característica do neofascismo. O Estado entra com a repressão e com a fiscalização da sua vida privada, íntima. Exatamente. É o que eu falei. O resto é o mercado que resolve. Eu falei na live. Né? Ou seja, o Estado mínimo em relação à liberdade do capital de explorar o trabalho e não ter garantias sociais, não ter direitos sociais, etc. Mas é um Estado que intervém na vida privada, fiscalizando o que você faz com o seu foco, né? Ou seja, fiscalizando a sexualidade. Um Estado que tem esse tipo de projeto totalitário. E isso é uma característica de movimentos neofascistas. Ou seja, a esquerda precisa se atualizar na pesquisa, na literatura, né? Para poder entender que tem essas particularidades do fascismo do século XXI. A gente não precisa ter... ou seja, às vezes, quando se tenta contestar a tese do neofascismo, ou do fascismo, atualmente, o fascismo basicamente tem que ter, de novo, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, para ter o fascismo. Como não vai ter, como a história não se repete, então não vai ter nunca. Né? Então, obviamente, se trata de um procedimento que você nega a possibilidade de tratar o fascismo como um conceito, ou seja, algo que ilumina de forma generalizante determinados processos que estão para além daquela experiência histórica que gestou. Né? Se a gente fosse levar isso em consideração do ponto de vista metodológico, a gente nunca podia tratar nenhum governo como um bonapartista, por exemplo. Luiz Napoleão Bonaparte. Exatamente. A gente não pode chamar o Putin, o governo Putin na Rússia, de governo bonapartista. Não, nem o Bismarck na Alemanha. E nem o outro. Ou seja, Vargas no Brasil. Acabou a ciência, né? O neoliberalismo ainda não existia na década de 20 do século passado. Não existia. Os movimentos são sócio-históricos, nada impede a ideologia fascista de entrar em simbiose
com o neoliberalismo. Então, esse comentário, Marcos Freitas. esse comentário é Freitas. correto, que não tem E o neoliberalismo. Daniel Rocha falou, em uma certa medida, Bolsonaro está para Paulo Guedes, como Mussolini está para a designação de Alberto De Stefani. E perfeitamente. Alberto Stefani foi o primeiro ministro da Fazenda do governo Mussolini, inclusive ele era membro do Partido Fascista, e ele vai praticar até 1925 a política livre-cambista. Bons comentários. Né? Boa pergunta da Gabi também. Exatamente. Há muito tempo. E o capital financeiro no contexto da eleição agora? Olha só, eu acho que é preciso a gente ter mais rigoroso com esse debate sobre capitalismo. Às vezes, essa discussão do capital financeiro, ela parece de forma um pouco frouxa, né? Ou seja, parece que o capital financeiro é o malvado, porque é o capital bancário, porque é no setor de seguros, na bolsa de valores, mas o capital é o capital, né? Ou seja, eu estava conversando hoje à tarde com uma colega falando, você sabia que quem controla a Vale do Rio Doce é o Bradesco? Né? Ou seja, como é que você vai operar? E mesmo né? essas empresas todas, digamos, da média burguesia, desses que se declararam apoiadores do Bolsonaro, média e grande burguesia, mas não propriamente que seriam entendidas no primeiro lugar como capital financeiro, né? A Wanda, a vida, todas elas estão interligadas ao sistema financeiro, são dependentes do capital financeiro, são parte do sistema financeiro de forma geral. Tem que ver como tem um nível de autonomia a ponto de permitir a elas outro projeto político. Enfim, eu acho Gente, que concluir, eu recomendo que acompanhe as elaborações do professor Marcelo Carcanholo, que explica muito bem esse aspecto aí. Pediram também para depois vocês postarem bibliografia sobre o neofascismo, não no neofascismo. Neofascismo é pouca bibliografia. E acho que para concluir, vocês pediram para falar um pouco das eleições do Rio e da perspectiva agora, né, do que fazer, enfim. Eleições do Rio é praticamente outro vídeo, mas é trevas também, né? Porque é Eduardo Paes e o Wilson Hitler. Muita gente vai votar no Paes contra o outro sujeito lá, grotesco, né? Que estava, inclusive, no ato lamentável Eu falei, exatamente, placa da Marielle, quebrando a placa da Marielle. É uma situação muito, muito complexa, né? Da política no Rio de Janeiro, né? E, enfim. Eu queria. Eu acho que assim, 13. agora. Não, 13, essa semana 50, é a semana. 16. Essa semana. Foi 13. Essa semana. O resto é nulo. Não, ele deve estar brincando. Estou falando em relação ao governo estadual. Não, essa semana é conseguir votos do 13 no governo federal de qualquer jeito. Assim. Essa é uma tarefa que. E é para conseguir o 13, né? Não tem que ficar transigindo, voto nulo. Tem que explicar para a pessoa que está querendo votar nulo que não são iguais. Que você pode discordar completamente do PT, mas o Bolsonaro significa uma ditadura, o fim das liberdades, a destruição dos direitos. Isso é uma diferença qualitativa. Não se trata da mesma coisa. Né? Nós aqui não somos apoiadores, nunca fomos apoiadores do governo PT. Não, e tem tempo ainda, né? Essa semana é uma semana decisiva. É um jogo difícil, mas jogo é jogado. E tem que falar que está claro que está dando uma grande manipulação. Para dizer, né? Que acabou. Manipular a população, né? Tem violência política, tem que conversar com as pessoas. Mostrar o que está acontecendo, né? Mostrar os dados, os elementos. A gente tem material, tem que se informar para fazer campanha e ir para cima. Tem que pedir voto no 13 mesmo, tem que votar no Haddad. E eu queria, para acabar, aqui agradecer, né, a quem acompanhou, a Clara que nos ajudou aqui, e pedir para o pessoal puder estar sempre acompanhando o Esquerda Online, que está sempre publicando o noticiário aí do processo político, né, com uma visão crítica. Foi um prazer participar aqui desse primeiro episódio do Domingos Resistentes com o Demian. Né? E vou querer ser digamos, como é que chama quem assiste? Não é telespectador, telespectador, porque tem a tela, né? Dos próximos episódios aí. Achei bacana. O Demian vai tocar violão? Não, a gente vai fazer uma outra live tocando. Agora não. Agora vai ser a live. Aí vai tocar a live. A live, né? O Jam. Valeu, galera. Obrigado aí. E até a próxima. Acabou. É o fim.